Beltrán avisa empresário, quero o Flamengo. Vamos falar sobre isso, o Flamengo finalizando contratação, tem informação aí, vamos repercutir. A entrevista de apresentação de Samuel Lino, o mais novo jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, vambora para 951 mil. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, pessoal. Fechou, hein? Passou a régua no mês de julho da temporada de 2025 do Flamengo. O Flamengo teve aí um aproveitamento de 66,6%, com 4 vitórias, 2 derrotas em 6 jogos entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, 6 gols marcados e 3 sofridos, liderança garantida no Campeonato Brasileiro. Foi um mês de poucos gols marcado pelo ataque do Flamengo, que aliás é o melhor ataque, né, da competição, e agora no mês de agosto tem o desafio de pelo menos fazer 2 gols na Arena MRV para buscar essa virada, essa classificação fora de casa contra a equipe do Atlético Mineiro. A agenda do mês de agosto tá cheíssima, tem jogo pra caramba, daquele jeito, naturalmente, que a gente gosta. No dia 3, né, amanhã o Gordola já tá pegando voo para partir pro Ceará, às 6h30 da tarde. Domingo tem transmissão da Pedro Henrique TV. No dia 6 tem um confronto da volta contra o Atlético Mineiro, jogo esse fora de casa. No dia 9 de agosto, o Flamengo enfrenta o bom time, o bom Mirassol, dentro do Maracanã. Tem que tomar cuidado com esse tipo de jogo. No dia 13 de agosto, tem o jogo de ida da Copa Libertadores da América pelas oitavas de final da competição Flamengo Internacional. No dia 17, de novo, só que dessa vez Internacional e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro com mando de campo do Internacional. No dia 20, aí sim, o jogo da volta da Libertadores no estádio do Beira-Rio, valendo a vaga nas quartas de final da competição. Dia 25 de agosto, Flamengo e Vitória no Maracanã pelo Brasileirão. E no dia 31, Flamengo e Grêmio no estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Tem muita gente aí me perguntando, Pedrão, que demora é essa para o Flamengo anunciar a contratação do Carrascal? Até agora o Flamengo não contratou o Carrascal, Pedrão. O que tá pegando aí, meu querido? Vai dar BO na parada? Vai se desfazer o negócio? Não, pessoal. O que aconteceu é que até o momento o Dínamo de Moscou não enviou o documento assinado para que o Flamengo possa anunciar de forma oficial o Carrascal como jogador do Flamengo. No lado do Flamengo tá tudo feito, só falta esse documento dos russos. O jogador já passou por exame médico, foi aprovado nos exames médicos realizados no Flamengo, tá tudo certo. Agora, o clube, evidentemente, só pode anunciar após a assinatura de contrato, e os russos são carne de pescoço, estão demorando. Rapaz, é uma dificuldade. Flamengo negocia com o Endo, do Zenit. Aí vai, não vai, vai, não vai, não vai. Aí não contratou. Flamengo negocia a venda do Lohan com o CSKA Moscou. Vai, o cara tá lá no aeroporto de última hora e teve um problema aqui, o cara volta. Aí Flamengo e Dínamo de Moscou, né? Flamengo aí já finalizou tudo, o cara já tá aqui, Flamengo já pagou e os caras não enviam o documento, né, pro Flamengo assinar, para finalizar, né, a contratação do Carrascal, burocraticamente falando, finalizar a situação. É brincadeira, cara. Vou te contar uma história, mas a situação deve ser resolvida aí, quem sabe, ainda hoje, e aí amanhã de manhã, no programa da manhã, a gente vem com a informação para você, torcedor rubro-negro. Pessoal, o Flamengo treinou normalmente no CT Ninho do Urubu após a derrota diante da equipe do Atlético Mineiro. Vem chamando muita atenção como vem treinando e bem os novos reforços do Flamengo, Emerson Royal, Samuel Lino e também o Saul, que teve até uma boa atuação ali na medida do possível. Ele não entra em campo desde o mês de maio, quando jogava ainda
pela equipe do Sevilla, né? Deu alguns passes interessantes ali para furar a marcação do Atlético Mineiro. E o Samuel Lino foi o melhor de todos. Aliás, para mim, foi o melhor do Flamengo, né? Dentro de campo, né? Dando aqueles dribles, aquela coisa toda. Aliás, tem jornal da Espanha elogiando a atuação do Samuel Lino. Marca da Espanha escreveu o seguinte: o potencial do elenco do Flamengo ficou evidente nesta partida, onde os estreantes Saúl, Lino e Emerson Royal apareceram no banco ao lado de Jorginho, Alexandro e Bruno Henrique. Todos eles brilharam na Europa e agora jogam pelo Mengão. O ex-jogador do Atlético foi escalado como ponta esquerda, mas com liberdade para aparecer em outras áreas do ataque. Se mostrou intenso, com vontade de participar e ousado nos momentos finais. Aliás, o Leão está procurando até agora o Samuel Lino, que deu entrevista de apresentação hoje ali por volta das 2h30 da tarde no CT Ninho do Urubu. Teve cobertura da Pedrão Rende TV, tem o vídeo lá da coletiva de apresentação também no canal Pedrão Oficial para você conferir na íntegra, mas a gente vai repercutir de certa forma aqui a entrevista coletiva de Samuel Lino. E ele foi perguntado sobre a questão dele ter passado pelas categorias de base do Flamengo e não titubeou não. Foi lá e respondeu a parada. E ele fala: na base, não é que eu não tive oportunidade. Eu tive, mas acho que eu não tive a liberdade de mostrar realmente quem eu sou. Joguei até de centroavante por alguns jogos. Foi um bom aprendizado. Às vezes as coisas acontecem pra gente crescer e amadurecer. Naquela época, aquilo me fez mudar muito a minha mentalidade e me ajudou para tudo que veio depois. Eu não sabia que ia sair e voltar sendo a maior contratação da história do clube. Acho que o destino, Deus, o caminho foi feito assim. Hoje estou aqui e esperando para demonstrar tudo que eu tenho e que não consegui demonstrar naquela época, falou Samuel Lino. E, cara, as coisas não só no futebol, como na vida são assim. Tem vários talentos aí que são desperdiçados, não só pelo Flamengo, mas por várias equipes no futebol brasileiro. Você tem, por exemplo, aí o Flamengo negou a contratação do Suárez, né? Teve essa história lá atrás com o Andrade, porque ele é meio atabalhoado. Não é culpa do Andrade não, cara, isso aí acontece em toda parte. O Endrick, que era jogador do São Paulo, né? Se recusaram a dar um prato de comida, um emprego pro pai, ele foi pro Palmeiras, depois virou o destaque que foi. O Estevão, né, era jogador do Cruzeiro, você sabia disso? Pois é, ele era jogador do Cruzeiro, aí teve explodiu aquele escândalo no Cruzeiro, ele foi pro Palmeiras, né? Aí, enfim, então tem toda essa situação, essas nuances aí do futebol. Às vezes o cara tá num bom dia, não é avaliado bem, não tá num bom momento. O cara é ser humano, né? Enfim. E ele falou também sobre as propostas que ele recebeu da Europa e da Arábia, entretanto, visou o Flamengo como oportunidade. E ele disse: tive propostas bem interessantes da Europa, propostas financeiramente boas também da Arábia. Mas, quando o Flamengo veio com a boa proposta, eu pensei, é um clube gigantesco e vejo muitos jogadores chegando à seleção brasileira. Então, isso me atraiu muito mais do que os projetos que me ofereceram na Europa e outros países. De fato, o Flamengo é uma grande vitrine para a seleção brasileira. Não quer dizer que porque o Ancelotti é europeu, Pedrão, não vai levar ninguém aqui do Brasil, como não vai levar ninguém do Brasil. Levou o Gerson chegou a ter uma conversa com ele ali durante um treinamento, perguntando se ele fosse para a Rússia, se porventura ele ia ficar meio escondido. O Ancelotti: não, rapaz, se preocupe, lógico, falando italiano, espanhol, enfim, se preocupe com isso não, rapaz, vai lá para a Rússia, eu já te conheço aqui do Flamengo, é só você jogar bem lá na Rússia. Mas é evidente, com o cara aqui nos holofotes, aqui no Flamengo, a gente está num ano de véspera de Copa do Mundo, ano que vem tem Copa do Mundo. Por mais que a posição do Samuel Lino ali na ponta esquerda seja muito disputada, você tem inúmeros jogadores, você tem Vinícius Júnior, você tem o próprio Martinelli, você tem vários jogadores que atuam naquela posição. Se ele manter esse tipo de jogo que ele teve contra a equipe do Atlético Mineiro e ganhando ritmo, ganhando entrosamento ali com os companheiros, aquela coisa toda,
vai ser difícil parar o homem. Olha o que eu tô falando para vocês, porque foi impressionante. Vamos ver aí o que ele vai apresentar na partida diante da equipe do Ceará. Ele falou mais sobre a Europa. Eu tive uma passagem na Europa. Quando eu cheguei ao Atlético de Madrid, eu aprendi muito com o Simeone essa parte tática. Aprendi muito com outros jogadores. Isso me fez crescer e hoje eu vejo que eu estou maduro dentro de campo. Chega ao Flamengo pronto e amadurecido na parte tática. Também pude reparar isso. Ele rouba uma bola na profundidade esquerda defensiva do Flamengo, né? Eu acho que foi do Júnior Santos, se eu não me engano. Ele rouba uma bola lá do outro lado, né? Do lado direito da defesa do Flamengo, ali mais ou menos na altura do meio de campo, do lado direito, na extremidade direita. Ele rouba a bola do Igor Gomes, tá? Ele meio que dá um bote forte na bola ali. Ele teve 6 desarmes ao todo, se eu não me engano, na partida. É um jogador que ele faz esse corredor, né? Ele sobe e desce o tempo todo, parece que tem uma boa condição física e vai se condicionar mais ainda aí no decorrer da temporada. Samuel Lino também falou sobre a questão do ritmo de jogo. Ele disse: ontem me custou um pouco até pegar ritmo, mas depois deu tudo certo. Se o Felipe precisar de mim no domingo contra o Ceará, estarei à disposição, vim para o Flamengo preparado, falou o ponta esquerda do Flamengo, Samuel Lino, que aliás também pode jogar de ala direito, né? Você vê que é um jogador ambidestro. Repara só, no jogo contra o Ceará, quando ele entrar, ou se porventura ele começar como titular, ele conduz a bola com as duas pernas, ele tem essa característica e é muito bom você ter esse tipo de jogador. A ver qual vai ser a decisão do Felipe Luiz para o próximo jogo, beleza? Muita gente, Pedrão, será que passou pela cabeça dele? Um dia eu vou voltar ao Flamengo para provar que eu sou bom jogador? Ele disse que não. Não vou mentir o que eu pensei. Vou voltar um dia. Isso já faz anos. E quando surgiu outra oportunidade em um grande clube, eu prometi a mim mesmo que daria tudo, cuidaria da minha alimentação, do corpo, da mente, porque você pode ter talento, mas sem trabalho fora de campo não chega ao topo, falou Samuel Lino. Cara, ele tá coberto de razão nessa situação, precisa cuidar da vida extracampo. Já vimos inúmeros jogadores aí que foram um sucesso em dado momento e depois deixaram bastante a desejar. O nosso próprio Gabigol, Gabriel Barbosa, ídolo do Flamengo, cara, virou um jogador que é banco no Cruzeiro, contratação cara, custa caro pro Cruzeiro, tá lá no banco, de vez em nunca entra, faz um gol de pênalti, coisa e tal. Lembra do Luan do Grêmio? A mesma coisa, né? O próprio Neymar, acho que é um exemplo disso. Então o cara ele tem que estar centrado ali, concentrado também fora do campo, porque a ferramenta de trabalho dele é o próprio corpo, né? É evidente. Vamos avançando aí. Minha galera, reforço, hein? Após a partida de ontem, a derrota, infelizmente, de ontem do Flamengo, Guilherme Varela confirmou que está tudo certo e tudo fechado para sua renovação de contrato com o Flamengo. Segundo ele, falta apenas assinatura. E ele falou com essas palavras: se não for essa semana, é na próxima. Portanto, o uruguaio da lateral direita do Flamengo, bem próximo de renovar o seu contrato com o Flamengo, um jogador muito necessário para esse elenco. O Emerson Royal um pouco mais ofensivo, acho que deu já para reparar nos poucos minutos que ele esteve dentro de campo, e o Varela já é um jogador mais defensivo, então você tem um equilíbrio na questão ali também da lateral direita do Flamengo, beleza? Galera, segundo o balanço do clube, no caso do Flamengo, o Mengão ainda tem cerca de 4 milhões de reais a receber pela venda do zagueiro Pablo Mari, que fez um enorme sucesso em apenas 6 meses com a camisa do Flamengo no ano de 2019, vencendo o Brasileiro, Libertadores, né? Aquela coisa toda, aquele ano maravilhoso que nós tivemos de 2019, rapaz. Essa negociação do Pablo Mari foi uma das melhores que o Flamengo já fez em toda a sua história. Até hoje o Flamengo gastou 2 milhões de euros por ele e até hoje pinga um caraminguá ali na conta do Flamengo em função do negócio que o Flamengo fez com o Arsenal na época para negociar o jogador. Léo Ortiz defende saída de bola do Flamengo após erro contra o Atlético Mineiro e ele falou o seguinte:
Nossa confiança é grande na maneira de agir. Foram poucas derrotas até aqui jogando dessa maneira. Poucos erros assim, como foi o de hoje. Faz parte do futebol, mas acontece muito pouco. Ainda mais com a qualidade da nossa saída de bola. Lógico que existe um risco, o Felipe sabe desse risco, ele nos dá confiança para arriscar e sair jogando. Não podemos mudar e não vamos mudar o nosso estilo de jogo, o nosso estilo de saída de bola em função desse erro. Não vamos mudar, falou o Léo Ortiz. A questão, beleza, não tem que mudar, também acho que o time tem que sair jogando desde lá de trás. Agora, precisa aperfeiçoar isso aí, porque o erro do Léo Pereira, na minha visão ontem, o Léo Pereira, ele sequer estava pressionado. Tinha o Rony que estava correndo que nem um louco ali, mas o Léo Pereira tinha opção de passe na esquerda. Daí ele dá o passe lá na direita sem olhar, mostrando até uma arrogância ali, sabe? Tô aqui, vou acertar esse passe sem olhar. E foi lá e foi surpreendido, né? O Coelho roubou a bola e acabou fazendo o gol do Flamengo na oportunidade. Algumas pessoas falando, porque o Rossi falhou. Eu não acho que foi uma falha crucial do Rossi, não acho que foi falha, até porque o Rossi, cara, seria uma grande defesa, né? O Varela salvou, lembra? O Varela não foi saída de bola, foi o Vinha, né? Que cabeceou errado ali pro Rossi, né? O Rony acabou que chutou pro gol e o Varela em cima da linha, ele salva, né? Foi meio que uma não sorte, competência dele também, mas já foi um presságio do que poderia acontecer e acabou acontecendo naturalmente. Pessoal, o Flamengo divulgou o seu balanço e, com endividamento reduzido. O Flamengo reduz endividamento operacional em quase 200 milhões de reais nos primeiros 6 meses de 2025. A dívida caiu de 327 milhões e 400 mil reais para 128 milhões e 200 mil reais em junho deste ano, que representa uma redução de exatos 199 milhões e 200 mil reais em comparação ao ano passado de 2024. O resultado é fruto da venda de jogadores, participação no Mundial de Clubes da FIFA e de uma gestão mais eficiente de custos e prazos de pagamento. Os dados constam no balanço trimestral divulgado pelo clube através do seu site lá no portal da transparência. Em breve, o Rodrigo Capello, né? Tem até um livro aqui do Rodrigo Capello que é bacana pra caramba, né? Que ele fala sobre a questão das finanças do clube, como os clubes se endividaram, o futebol como ele é. Ele deve fazer, né, uma matéria lá no GE para explicar melhor essa situação, mas legal, né? Que o Flamengo está reduzindo a sua dívida, é esse caminho aí, e conseguindo, mesmo assim, realizar ali contratações, beleza? Pessoal, formação que vem diretamente da Itália, da cidade de Pisa, diante da falta de propostas do futebol europeu, Beltrán repensou sua situação e agora está aberta a uma possível ida para o Flamengo. Isso aí também é resultado de conversas diárias que Felipe Luiz e José Boto possuem de telefone com Beltrán e seus agentes para convencer de que o melhor passo, o melhor caminho da sua carreira nesse momento é vir para o futebol brasileiro. A Fiorentina informa, inclusive, né, o portal que cobre a Fiorentina, está perto de concluir a transferência de Beltrán para o Flamengo, o atacante argentino que havia pedido alguns dias para decidir o seu futuro por conta das dúvidas sobre o próximo passo na carreira, demonstrou maior confiança nas últimas horas em relação a uma ida para o Brasil. Para o clube carioca, o desfecho positivo agora é visto como questão de tempo, pessoal. A ver as cenas dos próximos capítulos, mas Flamengo bem perto de finalizar a contratação de Lucas Beltrán. Aí para passar a régua de vez no mercado da bola, você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se inscreve, meu companheiro, deixa o teu like, deixa o like, hein? Tamo junto, saudações rubro-negras.